Está louvando a Deus com uma canção, amém? Essa música é uma música do pastor David Keelan, né? Chamada Abraça-me. E ela lembra um texto da palavra de Deus, né? Que diz que quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma poderá herdar o reino dos céus. Nós vamos, através dessa canção, declarar que nós queremos ser como uma criança. E ao mesmo tempo pedir um abraço de Deus, né? Quantos aqui gostariam de ganhar um abraço de Deus nessa noite, né? Amém? Tem horas que tudo que a gente precisa para poder continuar a caminhada é de um abraço do Pai. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente Senhor, não posso viver longe do teu amor, meu Senhor, não posso viver longe do teu afago, meu Senhor, não posso viver longe do teu abraço, meu Senhor, não posso viver longe do teu amor, meu Senhor, não posso viver longe do teu afago, meu Senhor, não posso viver longe do teu abraço, meu Senhor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Seus braços de amor, não posso viver longe do teu amor.
abraça-me, com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai, vem nos abraçar, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Pai, nessa noite. Põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios. E ministra, Senhor, uma palavra que venha diretamente do teu coração, Senhor. Ministra uma palavra da rema, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de ânimo. Para que os teus filhos, Pai, possam avançar, Senhor. Oh, Senhor, socorre-nos, Pai. Socorre-nos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Não nos faça prosseguir, Pai. Não nos faça avançar, se o Senhor não for conosco. Precisamos de Ti em todos os sentidos, Pai. Precisamos da Tua provisão, precisamos da Tua força, precisamos do Teu ânimo, do Teu encorajamento, da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. Precisamos de Ti, Senhor. Por isso vem, Senhor. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Vem nos abraçar. Vem nos fortalecer, vem nos animar. Vem nos encorajar, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Não nos desampare, Pai. Não nos abandone, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa oração, Pai. Eu não sei como está a vida do Cleverson, eu não sei como está a vida de Joacir, eu não sei como está a vida daqueles que vão nos ouvir através dessa gravação, mas a Tua palavra nos garante que Tu és Deus que sonda e conhece o mais profundo do nosso coração. Tu sabe cada uma das nossas necessidades. A palavra nem nos chegou à língua, nem nos chegou à boca, o Senhor já sabe tudo. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe cada uma das nossas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, financeiras, familiar. Oh Deus, Tu conheces todas as coisas. Tu sabes, ó Pai, muitas vezes o desespero da nossa alma, a dor do nosso coração, o grito do nosso homem interior. Tu sabes, Pai, porque Tu és Deus que sonda. Tu conheces tudo, Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante da Tua santidade, diante da Tua glória. Por isso nós te pedimos, Pai, intervém nas nossas vidas. Socorre, Pai. Socorre cada um de nós nas nossas necessidades. Por favor, Senhor, nós precisamos de Ti. Não nos desampare, Senhor, não nos abandones. Venha em nosso favor, venha nos socorrer, Pai. Nós invocamos o Teu nome, mais uma vez, na certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E nós te pedimos, salva-nos, Senhor. Salva-nos das nossas necessidades, salva-nos das nossas angústias, salva-nos dos desafios, das tribulações, das provações, das quais nós muitas vezes somos submetidos, Pai. Em nome de Jesus. Recebe a nossa oração, Pai, recebe o nosso clamor. E salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco também nessa noite, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, então, vocês puderem abrir a Bíblia de vocês
em Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 7. Achou aí? Já está fera de Bíblia, hein? Oh, glória a Deus, aleluia. Encontro com Deus não faz na vida de uma pessoa. Juízes, capítulo de número 7, diz assim a palavra de Deus: Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora, apregoa aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá, contigo esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os medianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Amém? Aleluia. Amados, essa palavra aqui é um texto muito conhecido, né, da palavra de Deus. O nosso amigo aqui, que é um pouco mais novo na caminhada, talvez não seja tão familiarizado com essa passagem, mas eu acredito que o nosso amado aqui da esquerda aqui conhece bem, né? Esse texto é um texto que ele tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo hoje um cenário de guerra, né? Fazia muito tempo que não se ouvia falar em guerra, né? O mundo já passou por uma Primeira Guerra Mundial, passou por uma Segunda Guerra Mundial, há quem acredite numa Terceira Guerra Mundial, e hoje a gente tem ouvido essas notícias, né, que tem vindo lá em relação à Rússia e à Ucrânia, né? Então é um cenário de guerra, mas não bastasse esse cenário de guerra a nível internacional, nós temos sido ministrados nos últimos dias, né, pela nossa cobertura espiritual, o apóstolo René Terra Nova, sobre batalha espiritual. Esses últimos dias eu tenho ouvido muito sobre batalha espiritual. E isso também tem a ver com o nosso tema desse ano, né, que é Minha Geografia, Território da Promessa. Então, Deus quer nos entregar um território, Deus quer nos entregar uma geografia, né? Nós estamos aqui em Nova Trento, nós queremos ver essa cidade aos pés de Jesus, né? A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas para que isso aconteça, cada um de nós, nas nossas geografias, nos nossos territórios, a começar pelo nosso bairro, né? Pela nossa cidade, no nosso local de trabalho, eu preciso conquistar aquele território, né? aquela região, aquela geografia.
para Jesus. E essa conquista de território, essa conquista das almas, né, ela é feita com esforço, ela é feita com guerra, né? E essa guerra, não se usa armas comuns. Muitas pessoas querem muitas vezes lutar no reino de Deus usando armas carnais, né? Tentando vencer uma batalha muitas vezes na força do braço. E ninguém consegue vencer uma batalha espiritual na força do braço, né? A palavra de Deus diz em Efésios 6 que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e de sangue, mas sim contra principados e potestades, e os poderes, forças do mal nas regiões celestiais. Então existe uma guerra, uma batalha que primeiramente ela é travada nas regiões celestiais, ela é travada com armas espirituais, e essas armas, já acabei de dizer, né, são espirituais, é oração, é jejum, é meditação na palavra, né? Ainda há pouco tempo eu me deparei com uma pessoa que está enfrentando sérios problemas com um vizinho, e a pessoa está tentando, de alguma forma, vencer essa batalha usando mecanismos terrenos. E ninguém vai conseguir vencer uma guerra, nós que servimos a Deus, de uma forma terrena, de uma forma humana. É que nem eu, por exemplo, eu sou um representante comercial, trabalho com vendas. Se eu fosse uma pessoa comum, eu iria fazer apenas um curso de técnicas de vendas, por exemplo, né, que eu já fiz vários, e eu ia me deter a esses cursos de técnicas de vendas, achando que eles são suficientes para que eu possa vender um produto para qualquer pessoa. Quando, na verdade, eu, como um cristão, não tenho que me ater a um curso de técnicas de vendas, nem mesmo uma faculdade nessa área. Eu preciso contar com a ajuda de Deus em primeiro lugar, e isso se consegue através de uma vida de oração. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem gratuitamente. Então, isso é uma arma espiritual, sabedoria dada por intermédio da oração. Então, ao invés de eu contar com uma técnica de venda, por exemplo, antes de visitar ou atender um cliente, eu posso, no meio do caminho, fazer uma oração e pedir: Senhor, me dá sabedoria, me capacita, me dá graça aos olhos desse cliente, que eu possa achar graça aos olhos desse cliente, que esse cliente possa perceber a diferença, né? A Bíblia diz que as pessoas vão ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Então, Senhor, que essa pessoa possa ver a diferença em mim, no meu trato, na minha maneira de falar, na minha maneira de proceder, no meu jeito de atender o cliente. Senhor, que o Senhor me dê capacitação para que eu possa fazer uma boa apresentação no meu trabalho, né? Então, isso é usar a arma espiritual. Não estou contando apenas com conhecimento humano, com uma inteligência humana, de um curso adquirido por um livro, muitas vezes de um autor que nem cristão é. Estão entendendo? Então, a nossa batalha é espiritual, então ela se vence com armas espirituais. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso usar a palavra de Deus, meditar. A gente pregou aqui no domingo, né? Deus falou para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, é de dia e de noite. Eu preciso estar cheio dessa palavra. Essa palavra é o combustível que me mantém de pé. Experimenta ficar um dia, 2, sem ler a palavra, sem se alimentar da palavra, né? A gente vai ficar vazio, a gente vai ficar fraco. Aí qualquer guerrinha vai nos derrubar, né? A palavra de Deus fala de uma passagem muito conhecida, a famosa parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que, eu creio que na meia-noite, acho que é o que o texto diz, né? Nem vou abrir aqui agora para a gente ganhar tempo. O noivo veio e 5 virgens não tinham azeite, não estava preparada. O azeite fala de unção, fala da presença de Deus, fala sobre estar tomado pela glória de Deus. 5 noivas não estavam preparadas para se encontrar com o noivo, né? E o noivo veio e pegou elas desprevenidas, elas não estavam preparadas. Aí o que aconteceu? Elas foram comprar azeite daquelas que tinham. E aquelas que tinham: sinto muito, esse azeite aqui é nosso,
vocês vão fabricar o azeite de vocês. Né? Vocês é que vão fabricar o azeite de vocês. Vocês vão comprar o azeite de vocês. Esse aqui é o nosso azeite. E, infelizmente, não deu tempo. Né? Não deu tempo, aquelas 5 virgens, o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Né? Então, isso fala muito, essa passagem, sobre a necessidade de eu estar alimentado, de eu estar preparado. Né? Eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preguei aqui no culto domingo. Essa palavra que representa a espada do Espírito, ao mesmo tempo que ela é uma arma de ataque, ela também é uma arma de defesa. Então, com a palavra, se eu estou cheio da palavra, eu me defendo das mentiras do inimigo, eu me defendo, né, dos ataques do inferno, e ao mesmo tempo eu tenho bala na agulha, eu tenho munição para poder atacar muitas vezes. Porque um detalhe curioso da palavra de Deus é que Jesus Cristo disse para São Pedro, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então, essa passagem bíblica dá a entender que não é a igreja que fica paradinha esperando o inferno atacar para ela se defender. É o contrário, é a igreja que tem que ir para cima. É a igreja que tem que invadir o território do inimigo e arrombar as portas do inferno. Mas para mim poder ir para cima, para mim poder avançar e arrombar as portas do inferno, primeiro eu tenho que estar preparado. Segundo, eu tenho que usar as armas espirituais, usar as armas certas. Terceiro, eu tenho que estar cheio dessa palavra. Se eu não tiver, eu vou tomar pau, eu vou tomar uma surra do inimigo. Né? Então eu preciso usar as armas. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso lembrar sempre que a minha luta não é contra pessoas, a minha luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra a minha esposa, a minha luta não é contra o meu filho, a minha luta não é contra o meu pastor, a minha luta não é contra o meu patrão, a minha luta não é contra o meu discípulo, a minha luta é contra principados e potestades e as forças do mal nas regiões celestiais. Enfim, o que esse texto de Gideão tem a ver com tudo isso? Dentro desse contexto de guerra, dentro desse contexto de batalha espiritual, esse texto que a gente leu aqui, ele também está falando de uma guerra. Né? A palavra de Deus diz que esses medianitas, né, haviam causado uma destruição na colheita do povo de Israel. Se a gente for ler o capítulo 6 de Juízes, a palavra de Deus diz que os filhos de Israel haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa disso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os medianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então a palavra de Deus já continua dizendo que o anjo do Senhor veio assentar-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biegita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para se esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente.
Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, espertinho ele disse, Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Então aqui a gente vê o chamado de Gideão e a gente vê também o retrato de Israel. O povo de Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, e todas as vezes que nós pecamos contra Deus, todas as vezes que nós, que representamos o povo de Deus, né, assim como o povo de Israel era o povo de Deus, todas as vezes que nós pecamos contra Deus, ou fazemos o que é mal aos olhos de Deus, o próprio Senhor nos entrega na mão do inimigo. Né? O próprio Senhor permite que o inimigo entre no nosso território, e a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E aqui os medianitas, né, causaram um estrago, né, um estrago na colheita, né? Eles subiam com os seus rebanhos e tendas como enxame de gafanhotos, né? E enfraqueceram o povo de Israel. Enfraqueceram tanto que o povo de Israel clamou ao Senhor. E quando o povo clamou ao Senhor, então Deus levanta Gideão. Só que tem uma coisa, quando Deus levanta Gideão, e Gideão vai para a guerra, ele vai para essa guerra com 32 mil pessoas. Ele não foi sozinho. Imagina, você está num exército, uma equipe, né, um time composto por 32 mil, né, um exército composto por 32 mil soldados. Depois que Gideão aceitou a palavra de Deus, se rendeu, reconheceu que ele era pobre, ele era frágil, e na verdade Gideão só estava vendo os seus defeitos, né? Ele não via nada de bom nele, mas Deus disse que ele era forte, que ele era valente, que Deus estava com ele, e aí Deus animou Gideão, e com essa animada que Deus deu nele, então ele se fortaleceu. Quando ele vai para a guerra com os 32 mil, antes dele entrar na guerra, Deus disse para ele, olha Gideão, é o seguinte, tem muita gente do teu lado. Se eu entregar a vitória nas tuas mãos, com esse povo todo aí, tu vai achar que é o teu próprio poder, a tua própria sabedoria, o teu conhecimento, os teus dons, os teus talentos, é que te deram essa vitória. Então, para que tu não fique orgulhoso, para que tu não fique nariz empinado, para que tu não ache que foi você que ganhou essa batalha, né? Então, é o seguinte, faz o seguinte, todos os que estiverem do teu lado, que forem medrosos e tímidos, peça para que se retirem. E aí a palavra de Deus diz que voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Ou seja, dos 32 mil, 22 mil saíram, ficou só 10 mil. Dos 32 mil, 22 mil eram covardes e tímidos. Olha só, eu estou sem calculadora aqui agora, mas se a gente fizer um cálculo, dá mais de 50%. Tranquilo, né? 22 mil de 32 mil, né? Passa de 60% a 70%. Olha só a quantidade de covarde e de tímido. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A palavra de Deus também diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem são esses tímidos? O tímido não necessariamente é uma pessoa introspectiva. Tem pessoas que são introspectivas, que falam pouco, nem que nem o Joacim não é de falar muito, mas não necessariamente que essa pessoa seja um tímido. Porque eu entendo aqui que o tímido que Deus não aceita no exército dele, não serve para o exército de Deus, é o covarde, né? É uma timidez paralisante. É quando eu permito que essa timidez me impeça de fazer a obra de Deus. Esse tipo de tímido realmente não serve para o reino de Deus. Porque se eu for tão tímido ao ponto de não ter coragem de abrir a minha boca,
né? Eu ministrei aqui no domingo que Deus, além de ter falado para Josué meditar na palavra dele de dia e de noite, ele também disse, não se aparte da tua boca esta palavra. Então, essa palavra que representa a espada, ela tem que estar na minha boca. Porque se ela não estiver na minha boca, como que eu vou vencer a guerra? Como que eu vou ganhar as almas? Como que eu vou invadir os territórios? Eu preciso usar essa palavra, ela tem que sair da minha boca. Eu não posso estar com ela só no meu coração. Ela tem que sair da boca, ela tem que vir para fora. E aí ela se torna uma arma. Então esse tímido aqui é aquela pessoa que ela está muda e calada durante uma guerra. Ela não fala, não se expressa. Ela tem uma oportunidade no trabalho dela de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho, de falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas ela não fala. Às vezes tem uma pessoa do lado dela ali, está sofrendo, está com uma dor, alguma coisa, ela tem a oportunidade de fazer uma oração e ela não se oferece para fazer uma oração. Tem uma pessoa do lado dela, ali falando do problema que ela está tendo no casamento, está passando uma luta lá no casamento, e ela não se oferece para orar, ela não dá uma palavra de esperança, ela não, mas eu conheço um Jesus que pode salvar o teu casamento, mas eu conheço um Deus que pode transformar a tua família. Eu, há tempos atrás, eu estava nessa situação, eu estava vivendo um momento difícil, e Deus mudou a minha vida. No mínimo, contar um testemunho, fala do que Deus fez na tua vida. Ah, pastor, mas eu não decorei a Bíblia. Ah, pastor, mas eu ainda não li a Bíblia toda. Ah, pastor, mas eu não conheço muitos versículos. Então, conta um testemunho, fala do que Deus fez na tua vida. Mas eu não posso ficar calado. Quantos estão entendendo? Eu não posso ser um tímido ao ponto de as coisas estão acontecendo ao meu redor e eu não interajo com as pessoas, eu não falo nada, eu fico só na retaguarda, mudo e calado. Né? Esse tipo de pessoa não serve para o exército de Deus. Né? Esse é o tipo de timidez que não dá, né, no reino de Deus, no exército do Deus vivo. E o segundo, ele vai falar dos covardes. Né? O covarde já está dizendo, aquele que tem ausência de coragem. Olha só o que a gente falou aqui domingo: ser forte e corajoso. Então, se eu não for forte e corajoso, eu não vou conseguir conquistar o território. Eu não vou conseguir avançar na geografia que Deus quer me entregar. Não vou conseguir conquistar as promessas. Porque em conquistando os territórios, em conquistando as geografias que Deus quer me entregar, isso está falando de conquistar as almas para Jesus, também, né? Por trás de tudo isso, tem promessas de Deus para a minha vida. Agora, se eu não fizer a minha parte, não vou alcançar promessa. Não tem promessa, não tem sonho, não tem nada. Eu vou ficar estagnado. Né? E aí, eu certamente que não vou agradar a Deus. Então, eu preciso ser corajoso. Né? E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o Espírito de Deus que habita em mim, esse Espírito, ele é um Espírito de poder, ele é um Espírito de sabedoria. Então, na força do meu braço, eu não consigo, mas através da força do Espírito Santo que está dentro de mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, pastor, eu sempre fui tímido, eu sempre fui covarde. Só que talvez quando você ainda não tinha Jesus. Quando eu não tenho Jesus, quando eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, eu ainda não tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. O Espírito Santo, ele só vem morar dentro de mim a partir do momento que eu confesso Jesus como meu Salvador. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 1. No momento da fé, no momento da crença em Jesus, eu sou selado com um penhor, né, chamado Espírito Santo. E esse penhor é um selo, é uma garantia de que um dia eu estarei com Deus. Então, a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de mim, a Deus covardia, a Deus timidez, porque agora o próprio Deus mora dentro de mim. E o próprio Deus não é covarde, ele não é tímido. Agora, eu preciso me encher do Espírito Santo. Se eu não me encher do Espírito Santo, aí a covardia vai bater, aí o medo vai bater, a timidez vai bater. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, só que o nível de óleo, o nível de unção, o nível de presença dele está muito raso. E aí, com esse nível raso aí, não tem coragem mesmo. Né?
coragem vai embora. Ok? Então, vamos se encher do Espírito Santo para que a gente seja cheio de coragem e de fé e de força. Mas a palavra de Deus continua dizendo, né, que Deus disse para Gideão que aqueles 10.000 que ficaram do lado dele ainda era muita gente. E aí Deus então pede para que Gideão faça com que o povo desça até um ribeiro, porque ali eles seriam provados. E aí Deus disse: aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Olha só. Deus disse para Gideão que ele ia provar, ou seja, ele ia peneirar, ele ia passar peneira nesses 10.000, e desses 10.000, ele ia tirar desses 10.000 um povo selecionado para a guerra. E quem eram essas pessoas? Aqueles que não se abaixassem como um cachorrinho, para lamber a água como um cachorrinho. Deus tem falado que nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos, e filho de Deus não se comporta como um cachorrinho. Filho de Deus não se comporta como um animal. Filho de Deus não se abaixa para lamber água como um cachorrinho. Como que esses soldados deveriam fazer? Eles deveriam abaixar a cabeça, mas ficar vigiando, olhando, porque no meio do matagal, no meio, durante uma guerra, o inimigo ele pode vir de qualquer lado. Então eu tenho que estar vigiando o tempo todo. A palavra de Deus diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, é ficar ligado. Então eles deveriam estar vigilantes. Para isso, quando eles foram se abaixar para beber água, eles deveriam abaixar a cabeça, mas na verdade só encurvar o corpo, né? E ficar olhando, observando ao redor e pegar a água com a mão, em conchinha assim, e beber. Mas não baixar a cabeça totalmente como um cachorro. E porque alguns abaixaram a cabeça totalmente, ou seja, não vigiaram, esses daí, Deus disse, esses daí não servem. Porque eu preciso de pessoas que estejam dispostas a vigiar. E aí vale a pena lembrar, né, eu já devo ter falado para vocês, mas nunca é demais lembrar, né, que vigiar significa duas coisas. Primeiro, estar atento, vigilante, atento ao mundo espiritual, atento ao mover do Espírito Santo, atento ao andamento no mundo espiritual, atento à mudança de estação, atento à voz de Deus, atento ao que está acontecendo ao meu redor. Muitas vezes Deus pode usar a tua esposa para falar contigo, Deus pode usar um colega de trabalho. Eu preciso estar atento a tudo e a todos, né? E vigiar também fala de muitas vezes ficar acordado durante a noite, né? Ficar vigilante, não dormir enquanto o Espírito Santo não me autorizar. Tem noites que o Espírito Santo nos convida para ir madrugada dentro, e eu preciso estar sensível. Enquanto o Espírito Santo não me autoriza para ir dormir, eu não vou dormir. Eu só vou dormir quando eu tenho uma autorização dele para dormir. Se ele não me autorizar, eu vou ficar acordado o tempo que for. Porque muitas vezes aquele tempo ali que eu estou acordado, vigilando, é o tempo que eu preciso para fortalecer meu espírito, para poder vencer a guerra no dia seguinte. Se eu não me fortaleço, no outro dia vem a guerra, o meu espírito está frágil,
eu não estou fortalecido e eu vou tomar pau, vou levar uma surra, né, do inimigo. Ok? Então, pessoas que não estão dispostas a vigiar não servem para o exército de Deus. Não servem para o exército de Deus. Ok? E a Bíblia diz que daqueles 10.000, 9.700 não vigiaram. 9.700 baixaram a cabeça que nem um cachorrinho. E esses 9.700 foram tirados à parte, né? Então Deus passou a peneira. E apenas aqueles 300 é que foram para a guerra e Deus deu a vitória para aqueles 300. Né? Uma coisa tremenda que eu pude aprender um tempo atrás é que no alfabeto grego e nos números gregos, o número 300 equivale no alfabeto grego à letra T. E aí Deus ministrou o meu coração, né? Há um tempo atrás eu tinha sido convidado para o aniversário de ministério de um amigo meu, pastor Marcos Fopa, da igreja CAM na cidade de Brusque. Tinha sido convidado para o aniversário ministerial dele, e naquela noite eu pedi a Deus uma palavra, porque eu pensei assim, se alguém me chama para falar alguma coisa, eu tenho que estar preparado, né? E aonde que Deus me deu essa palavra de Gideão, e eu estudando em casa, eu fui descobrir que o número 300 no alfabeto grego representa a letra T. E a letra T, ela é um símbolo da cruz. Porque a verdadeira cruz que Jesus foi crucificado, eu creio de todo o meu coração que ela era em formato de T. Né? Era em formato de T. Né? Não exatamente como a gente vê nos filmes. Porque na época de Jesus Cristo, eu pesquisando sobre isso, existiam 3 tipos de cruz. Existia uma cruz em formato de estaca, né, que era chamada de estaca de tortura. No grego é a palavra stauros, né, que é a palavra estaca. Então esse era um tipo de cruz que existia na época de Jesus. Existia um outro tipo de cruz, que era nesse formato que a gente vê nos filmes, né, no filme do Mel Gibson e tal. E existia um outro tipo de cruz que era em formato da letra T, era em formato de T. E eu acredito que a cruz que Jesus foi crucificada não necessariamente foi crucificado, melhor dizendo, não necessariamente era esse formato que a gente vê no filme, mas era em formato de T. Porque Deus mostrou para mim que esse 300 aqui, ele não é por acaso. Esse 300, ele representava para nós a cruz. Era Deus já lá no Antigo Testamento dizendo o seguinte: se você não estiver disposto a seguir o caminho da porta estreita, o caminho apertado, o caminho de cruz, você não vai vencer guerra nenhuma. Deus estava deixando um sinal, né? Deus é um Deus que fala por símbolos, por simbologias. Então Deus já estava deixando um sinal lá no Antigo Testamento. Aquele 300 ali, ele representava a dependência do exército. Aquele exército precisaria depender de Deus. Eles não iam vencer sem ter Deus do lado deles, porque 300 era muito pouca gente para vencer uma guerra. Só que tinha uma coisa, eles tinham um exército pequeno, só que eles tinham Deus do lado deles. E é isso que Deus queria ensinar para eles. Vocês podem ter um exército pequeno, é só 300 pessoas, mas não tem problema. Esse 300 é para que vocês saibam que quem vai dar a vitória para vocês é Deus. Não é vocês que vão vencer na força do braço. Deus já tinha falado isso desde o início. Quando Deus anunciou o peneiramento, quando Deus anunciou que ele ia passar a peneira e dos 32.000 ia ficar uma merreca, Deus já estava dizendo, para que vocês não se gloriem, para que vocês não se orgulhem, para que vocês não achem que é vocês que ganharam essa guerra. Vocês não ganharam guerra nenhuma. Quem ganhou essa guerra foi eu, Deus, né? Quem ganhou essa guerra foi Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Jesus já tinha sido morto por nós antes mesmo da fundação do mundo. Então nós lutamos uma guerra que ela já foi vencida por Jesus antes mesmo de nós nascer.
Nós vencemos uma guerra, nós lutamos uma batalha, na verdade, nós lutamos uma guerra que já foi vencida por Jesus. Mas cada dia existem novas batalhas para serem vencidas. Essas batalhas nós podemos vencer algumas e nós podemos perder outras. Tudo vai depender do nosso nível de dependência, do nosso nível de humildade, do nosso nível de reconhecimento, do quanto nós precisamos da ajuda de Deus para vencer essas batalhas. Amém? Então, que nós, esse número 300, ele está falando de humildade, ele está falando de dependência de Deus. Dependência de Deus e dependência também das pessoas que Deus coloca na nossa caminhada, porque sozinho ninguém vence nada, eu preciso da ajuda das pessoas, né? Então, e o 300 está falando da cruz, né? Só vence a batalha no mundo espiritual, só vence a batalha, só conquista os territórios, só alcança as promessas no reino de Deus aqueles que estão dispostos a trilhar um caminho de cruz. Qualquer pessoa que tentar fugir do caminho da cruz vai se dar mal, vai sucumbir, porque esse 300 aqui estava anunciando, estava apontando para a cruz, porque não pode ser tanta coincidência, né? O número 300 na língua grega representar a letra T, né? Não é coincidência. E eu posso dizer aqui para vocês que essa experiência que eu tive foi uma revelação que Deus me deu, né? Então hoje eu tenho segurança em dizer que eu creio de todo o meu coração, a cruz que Jesus foi crucificado, ela tinha um formato de T, né? E esse 300 representa a cruz de Jesus, né? Lá no Antigo Testamento, Deus já estava mandando sinal, né? Para nós que fazemos parte da nova aliança. Se não estiver disposto a trilhar o caminho de cruz, não vence a guerra, não vence a batalha. É só trilhando esse caminho de dependência, esse caminho de morte, de renúncia, de sacrifício, de humildade, chamado caminho de cruz, é somente através desse caminho que a gente vai vencer as nossas guerras. Amém? Então, deixar esse recado aqui para nós nessa noite. Que nós possamos vencer, superar, através de uma vida de oração, de busca, né, a Deus, toda timidez paralisante, todo medo, e que a gente aprenda a vigiar, estar atento, porque é só assim que nós vamos vencer as guerras. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor nos deu na noite de hoje, e quero mais uma vez te pedir que teu Espírito Santo possa estar fortalecendo cada um aqui na força do teu poder, Pai. Que o teu Espírito Santo nos ensine a usar as armas certas nessa batalha, Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos dando coragem, que o Senhor continue nos libertando de todo e qualquer tipo de timidez, Pai, e sobretudo nos dá força, Senhor, para vigiar, ficar acordado muitas vezes na madrugada, se assim for necessário, Pai. E em nome de Jesus, nos faz pessoas vigilantes, atentas, nos dá ao mundo espiritual, nos dá discernimento, Senhor, para poder entender todas as coisas, Pai. E em nome de Jesus, que nunca nos falta a humildade, que nunca nos falte a dependência do Senhor e do nosso irmão, Pai. Que nós venhamos entender que ninguém vence batalha sozinho, nós precisamos uns dos outros e precisamos do Senhor em primeiro lugar. Que nunca nos falte o óleo, Pai, nas nossas lamparinas, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos estar dispostos a trilhar o caminho da cruz até o fim, porque somente através desse caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, somente através desse caminho é que nós vamos vencer todas as guerras. Que assim como Jesus, Pai, manifestou no seu semblante, assim como Jesus manifestou no seu semblante a decisão intrépida de ir para Jerusalém, que nós possamos manifestar no nosso semblante a cara de cruz, a cara, o semblante, o compromisso, o desejo de ir para a cruz, porque somente assim venceremos todas as nossas batalhas e assim alcançaremos
as promessas e conquistaremos os territórios para Ti. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, Pai, e nos ajuda. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.